Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, nesta casa. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade, que Ele possa nos abençoar e nos iluminar com a sua luz. Nós trouxemos para a noite de hoje o tema: o pensamento como força criadora. A gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema. Quando se fala em estudar o pensamento, é um tema muito complexo, muito amplo, e a gente vai tentar centralizar o nosso estudo sobre as possibilidades, as forças espirituais que nós temos, que pode sempre nos auxiliar a vencer os desafios, a vencer os empecilhos na vida, a vencer de alguma forma os nossos conflitos interiores. Dissemos que é um tema complexo. O ser humano já é um ser complexo. Tanto que ele é foco, é tema de estudo por diversas vertentes, tanto na ciência, como na filosofia, na religião, na holística, que é aquela ciência que estuda os elementos ou as coisas segundo todas as suas propriedades, sobre todos os seus conceitos. Então, mesmo estudando o ser humano num todo, ou individualmente, sua parte física, a sua parte de cultura, de conhecimento, que é a filosofia, ou mesmo o seu segmento religioso, nós podemos ver, e é nítido isso, que todas elas, embora as divergências nas suas análises por conteúdos diferentes, existe uma convergência de conceitos em que de cada uma dessa análise verte uma energia muito poderosa. Então, todas elas analisam essa energia que é o pensamento. Todas elas. Todas elas debruçam-se para buscar argumentos e possibilidades de transformar essa energia no melhor conteúdo possível, na mais pura e depurada condição para auxiliar o ser humano na sua caminhada. O Espiritismo nos ajuda a entender bem isso, porque ele faz uma reflexão da relação do ser humano, do espírito, com o mundo. Só que o Espiritismo ele não se detém no mundo material. Para o Espiritismo, essa relação do espírito, ela é uma vertente de 3 eixos. Ela analisa o espírito nessa relação através do mundo físico, que é o mundo material, né? Esse mundo material já não é tão fácil assim, porque não é só no nosso planeta, nem na nossa galáxia. Ela considera todas as nuances dessas possibilidades de universo, dos mais de 130 bilhões de galáxias, que são moradas que o espírito pode, sim, trilhar na sua caminhada evolutiva. Ela estuda o espírito na relação com o mundo espiritual, que é, por conseguinte, o mundo primitivo, porque nós, antes do corpo físico, nós somos espíritos e retornamos a ele, que é o mundo de origem. Então, dentro dessa relação do mundo espiritual, as inúmeras possibilidades de auxílio, de crescimento de valores para o espírito
tanto no plano físico como no espiritual, nós temos essa possibilidade de progresso, né? Quem já teve a oportunidade de ler as obras do André Luiz, pode perceber isso, que ele narra muitos fatos e situações do plano espiritual, das possibilidades do espírito, do planejamento reencarnatório, das possibilidades de regeneração do espírito, de recuperação das picuinhas que existem entre esses irmãos de caminhada, que nós fazemos parte, né? Que estivemos lá também na mesma situação, relacionando aqueles que a gente tinha divergência no nosso planejamento reencarnatório, tivemos lá nos questionando quais aqueles que poderíamos suportar na caminhada e que pudéssemos, de uma forma ou de outra, nos recuperar diante dele, diante das dificuldades e das situações que vivenciamos em reencarnações pregressas. Então, o Espiritismo nos dá também essa possibilidade de estudar isso. Como nos dá a possibilidade de entender um outro mundo desse eixo aí, que faz parte da vivência do espírito, que é o mundo mental. E esse é muito extenso na sua conjuntura, porque ele dá inúmeras possibilidades ao espírito. Porque ele nos fala, o Espiritismo nos fala, que nós somos os seres pensantes da criação. Nós somos aqueles que, os obreiros dessas energias que dimanam no espaço. Até filósofos, né, já pode afirmar isso. Penso, logo existo. Né? Quem nunca ouviu essa frase, né? Então, o pensamento é próprio do espírito. É uma essência, é uma energia que é disseminada pelo espírito no exercício da sua atividade, tanto no plano espiritual como no plano físico. Então ela compartilha desse processo de evolução no espírito. E esse plano mental, que a doutrina nos fala, ela dá uma grande diversificação de situações ao espírito, em que nós nos colocamos sob o crivo de muitas situações, de muita análise e reflexões, para compreendermos o processo e o mecanismo dessa energia em nós. Então como dissemos, todos os segmentos de estudo recaem seus olhos sobre a análise e reflexão dessa energia, que ela está presente em nossas vidas, por sermos os seres pensantes da criação, como diz o Espiritismo, mas muito presentes e tão corriqueiro que não nos damos conta, muitas vezes, de que ele está conosco. Né? Se formos buscarmos na cultura da doutrina espírita, na grande obra que existe sobre esse tema, nós vamos ver que o campo dessa energia, o campo de criação dessa energia é grandioso, é fabuloso. E nós não usamos 1/1000 dessa energia. Nós não damos conta disso. Né? Para nós, o pensamento vive sob o influxo do automatismo. Porque é assim. Né? Quem consegue ficar sem pensar?
Pare por 10 segundos. Ok? Não conseguimos. Esse domínio nós não conseguimos. Porque o Espírito obra conforme ele pensa. E é uma energia tão poderosa que ela cria em torno de nós algo muito intenso, como proteção ou como atletismo de forças inferiores. Por ser uma energia, ela vai e volta, com a mesma força e intensidade com que lançamos. Então, vocês imaginem esse planeta que nós vivemos, esses mais de 7 bilhões de pessoas pensando, lançando energia de todo o tipo. Né? Então é preciso que aconteça, de vez em quando, essas situações que nós chamamos de desastres, para que ocorra o quê? A limpeza desses miasmas que ficam concentrados no fluido cósmico do nosso planeta. Né? Ela participa em todas as situações, como dissemos, do espírito, juntamente no seu complexo, aqui, esse complexo espírito, perispírito e corpo físico. Poderíamos nos questionar o que é o pensamento e qual a sua origem, como muitas pessoas, como Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos. Não assim diretamente, mas sobre todas as situações em que envolve esse ser pensante. E a resposta é sempre essa, que esse pensamento é uma energia que flui do espírito para manter a sua relação com o mundo exterior. E notem bem, o pensamento não é, a sua origem não é fruto da mente, do cérebro, como muitos das ciências pensavam. Por quê? Porque o cérebro é aquilo que se imaginava que era um órgão há muitos tempos atrás, o estudo foi mostrando na evolução que ele é uma glândula que processa aquilo que vem a ele para ele disseminar através do organismo físico. Então, a doutrina espírita veio ao esclarecimento e hoje a ciência está chegando nesse mesmo foco de que o pensamento tem a sua origem na mente. E a mente não é senão outra coisa que o espírito, porque ela é sede no espírito. Por isso, a afirmativa sempre do espiritismo de que o espírito é o ser pensante da criação. A relação dessa energia com o universo é grandiosa. Por quê? Porque nós, nesse psicossoma, espírito, corpo físico e perispírito fazendo a ligação desses dois elementos do espírito para poder, através do fluxo das energias perispiritual, transitar pelo corpo físico e se lançar ao universo. Quando esse pensamento é dimanado pela mente, ou seja, ele sai da mente, ele vai transitar por vai fazer todo esse percurso através dos que chamamos chakras, que são o conjunto de órgãos, entre aspas, do perispírito, que tem o correspondente no corpo físico, para poder, através dessa viagem que ela faz, nesses chakras, absorver o conteúdo daquilo que guardamos conosco de valores. Então vamos fazer uma reflexão
da relação desse espírito com o mundo. Por que reencarnamos? Já dissemos aqui numa outra palestra. Reencarnamos para desenvolver a inteligência, que é o atributo de Deus, ao espírito, através da formação do seu espírito naquela escala gradativa de transitar nos reinos como um princípio inteligente, a partir daí para se transformar em espírito, ele é dotado de inteligência, que é o atributo de Deus, para desenvolvermos através das reencarnações. Esse atributo vai ser desenvolvido através da relação com o universo, a busca de conhecimento, a introjeção desses valores, acumulando no patrimônio do espírito, na mente, que preserva, guarda esse conteúdo e viaja para a vida toda com isso. Porque tudo aquilo que aprendemos, que absorvemos, é preservado no espírito, na mente. Então, nós, através desses valores, desses conceitos que nós recebemos através das reencarnações, vamos estabelecendo os nossos critérios de razão, de discernimento das coisas. Então podemos fazer com segurança a escolha daquilo que é bom, daquilo que é ruim, do bem e o mal. Então, cada vez que solidificamos, que fortalecemos isso em nós, vamos sedimentando nesses chakras, que são compatíveis aos órgãos externos, que são do corpo físico, vamos preservando a essência de cada conjunto disso. Ou seja, a mente não está aqui, guardamos a inteligência, o chakra coronário, frontal, cardíaco, cada um na sua função. Laríngeo, obrigado. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Então, cada um desses vai guardando a sua essência conforme aquilo, a sua atividade, a sua relação com o mundo. Conhecimento a gente sabe, sabedoria, vamos preservando, alimentando, trocando, renovando, informando, colhendo, até vamos chegar no coração, vai que esse é o que mais toca profundamente, que é aquele que chamamos do órgão da sensibilidade, do sentimento, do amor. Então notem bem, tudo aquilo que nós colhemos, fizemos a coleta dessa sabedoria que arquivamos na mente, arquivamos no espírito, nós vamos lançando através do pensamento. Enquanto nós não tivermos frutificado com segurança esses valores, nossos pensamentos ainda estarão de qualidade inferior. À medida do nosso aproveitamento dessa sabedoria, desse conhecimento, desses valores, desse discernimento no bem, nós vamos lançando o melhor de nós para o universo. Essa relação gera interferência nas criaturas que estão ao nosso redor, no âmbito familiar, no serviço, na sociedade, em todos os lugares. Por quê? Cada vez que o pensamento nosso se lança ao universo, em torno de nós vai criando uma atmosfera com a qualidade desse pensamento. E ele vai ganhando o universo. Quando dissemos que a lei do retorno nos traz de volta, é porque essa atmosfera ao redor vai, através dessa lei de atração, trazer a nós os pensamentos dos outros, seja encarnado ou desencarnado, com a mesma qualidade daquele pensamento que lançamos. Então nós estamos acompanhando a forma produtiva, criadora do pensamento. Isso nós vamos fazendo gradativamente, em cada pensamento nosso, em cada criação nossa. Nós vamos produzindo isso ao nosso redor. E notem bem, isso é muito rápido, muito rápido. André Luiz nos fala, numa das suas obras, que a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Se pudéssemos estender um fio daqui até Paris,
por exemplo, até a Torre Eiffel, tem o que é aqui? Daqui até lá, 15 mil, 18 mil quilômetros, mais ou menos, talvez um pouco mais. E puséssemos um interruptor aqui e uma lâmpada lá na extremidade, ao acendermos aqui numa fração aproximadamente 10% da velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, acenderia essa lâmpada. 10 não, talvez menos, que é 7%, que daria 20 mil quilômetros. Ou seja, numa fração infinitésima de um segundo, essa lâmpada se acenderia lá. Parece incrível, né? Então, André Luiz diz que o pensamento, a sua velocidade é cerca de 360 mil quilômetros por segundo. É mais rápido que a luz. Então, nós pensamos, dimanamos o nosso pensamento, ele passa por todo esse nosso organismo e ganha o universo. Muito rapidamente. Muito. Tão rapidamente, e André Luiz nos diz mais, que o pensamento, quando nós lançamos, apenas lançamos ele oportunamente, se não estamos nos vinculando ou não queremos que outros saibam, por exemplo. Mas como eu quero que os outros saibam, como eu estou fazendo aqui no momento, quero que vocês saibam o que está dimanando pelo meu pensamento, eu condenso esse pensamento e ele se torna em fala, que possibilita que seus órgãos auditivos possam captar esse elemento mais denso que está apropriado à nossa qualificação de humanos. Se eu quiser um pouco mais condensar, demonstrar nitidamente o que eu estou sentindo, eu condenso um pouco mais e transformo em atitude. E tudo isso é muito rápido. Então, se o cara está com uma raiva do outro e ele tem um momento de explosão, esse pensamento de raiva, ele condensa muito rapidinho, de repente ele está armando a mão para socar o outro. E ele nem percebe que isso está acontecendo. Aí aquelas pessoas que falam, nossa, me desculpa, eu falei sem pensar. A partir de hoje vocês não acreditam. Pensou assim. Porque sempre parte do pensamento. É que é muito rápido, condensou e lançou. Não teve como segurar, não teve como deter no aparelho fônico. E ele fez a função dele. Então, lançamos essa energia no universo dessa forma. Nos relacionamos com o universo dessa forma. Então, tudo aquilo que lançamos, que cria essa atmosfera ao nosso redor, compartilha e atrai o pensamento de igual teor. Por isso que nós somos influenciados pelos espíritos, porque eles também pensam. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, questiona o Espírito de Verdade. Fala para ele, fala assim, escuta, nós somos influenciados, nossos pensamentos são influenciados pelos espíritos? E o Espírito de Verdade responde, de ordinário que são eles que vos conduzem e não vós. Como assim ele que vos conduzem? Porque sempre vai ter aquele mentor espiritual, que todos nós temos, que as religiões chamam de anjo da guarda, anjo protetor, e anjo é o guia, ou mentor espiritual, como diz o Espiritismo. Sempre temos aquele que é um espírito mais elevado que nós, que é responsável, entre aspas, por nos orientar no caminho do bem. Mas ele nos orienta, não nos impõe. Porque à medida que desenvolvemos a inteligência, lembro de algumas palestras atrás, nós ganhamos a liberdade de expressão, de ação, o livre-arbítrio. Então, ele nos orienta, nos intui ao caminho do bem. A escolha é nossa. Porque o espírito inferior também vai estar nos influenciando. Porque em dado momento nós criamos alguma atmosfera para que ele se aproximasse. Para que ele viesse orientar. Porque nós transitamos em algum momento de nossa caminhada evolutiva na condição inferior
de aprendiz. E se ali nos permitimos essa conciliação com eles, eles vão encostar ali e vão fazer morada. As pessoas chegam nas casas espíritas, se acorrem das casas espíritas e chegam lá, a primeira coisa que muitas vezes está indignada com as coisas que vêm acontecendo em casa, com as atitudes dela, e quer se isentar de responsabilidade. Já chega falando, eu estou com um obsessor. E está mesmo, porque foi conivente com a ideia, porque os pensamentos foram similares. Se permitiu. Então, essas criaturas que chegam nos influenciam ao mal e acabam fazendo, entre aspas, morada, porque eles não detêm nosso organismo, isso é ilusão, não acontece nunca isso, mas eles podem sim dominar o nosso pensamento e instigar para que ele sempre seja de péssima qualidade. Seja sempre a parte inferior responsável, nossa parte inferior responsável pela nossa fala, pela nossa atitude. Então, a criatura está com o obsessor? Está sim, está juntinho, porque ela se permitiu. Como ela vai fazer para afastar, ou como ela vai evitar, como pode fazer? Nas boas leituras, nas boas atitudes, o esforço no bem, no caminho do bem. Eles vão ficar ali perturbando, tentar vencer a nossa condição, mas em algum momento eles vão desistir. Falam assim, não, peraí, esse não adianta. Esse água mole pedra dura, esse aqui com ele não funciona. E acabam caindo fora. É assim que funciona. E isso é tanto o desencarnado como o próprio encarnado também. As pessoas que ficam para a outra lá, fulana, faz assim, e fica instigando, sabe? Pondo a outra no risco, querendo que a outra se prejudique no caminho do mal, e ela fica instigando, e a pessoa vai se deixando seduzir pelas ideias da outra, porque acha que ela está... Não. Todas as atitudes que a gente tem que fazer, muitas vezes elas no impulso, porque, como dissemos, o pensamento, a velocidade é muito grande. Eu penso, já quero fazer, então a gente tem que parar, refletir, analisar, antes de permitir que ela ganhe o universo. Analisar se isso faz bem ao meu semelhante, se isso vai prejudicar alguém, se eu gostaria que alguém me fizesse aquilo daquela forma. A partir daí que eu tenho certeza que isso pode causar o bem, aí sim, eu me permito fazer. É uma condição difícil? É uma condição difícil. Ninguém está falando que é fácil, essa condição de vencer, de estabelecer essa relação com o pensamento. Ninguém está falando que é fácil. Como não é fácil as pessoas, não só nessa situação de domínio de outros espíritos, mas interiormente, através dos seus conflitos interiores, através das suas necessidades, porque todos nós as temos. Então, uma enfermidade, por exemplo, a criatura, ela eclode a marca que estava no perispírito da necessidade, no momento oportuno da necessidade, e a criatura fica enferma. Aí o pensamento dela começa a circular de tal forma, de pieguismo, de autopiedade, que ela acaba enferma. Então as pessoas chegam ao domínio da enfermidade se entregando a ela. Por quê? Porque o seu pensamento foi condicionado por si mesma àquela enfermidade. As pessoas chegam no médico ou para as amigas, para as amigas é muito pior, porque ela quer sempre, a enfermidade dela é sempre muito pior do que a outra. A outra fala, eu tenho isso, aquilo lá, mas a minha é muito pior, eu tenho, nossa, ela faz isso, e aí sempre aumenta os sintomas, sempre... As pessoas são dominadas por esse pensamento do pieguismo
e partem a viver dessa forma. Chegam no médico e falam assim, o que você tem? Eu sou canceroso, eu sou cardíaco. Eu tenho uma enfermidade cardíaca. Eu nunca me permiti, eu sou melhor que ninguém, mas eu procuro dominar esse anseio do pensamento. Não me permito dizer, eu sou cardíaco. Eu estou cardíaco, porque é temporário. Porque eu vou alimentar, nutrir o meu pensamento, para ele se tornar melhor. Porque eu sei que numa outra reencarnação, essa enfermidade deixará de mim. Então, a autoconfiança do espírito, alimentando no seu processo do pensamento as coisas boas, através do alimento saudável, de uma boa literatura, de um bom filme, de uma palestra, uma coisa. Então nós podemos fazer essa mudança em nós, porque o pensamento é essa força criadora. Se nós nos posicionarmos como enfermos, pode ter certeza, mesmo que não esteja a marca no perispírito, o pensamento é tão veloz que ele vai marcar o perispírito, naquela reencarnação ele vai ficar enfermo sim. Porque tudo parte dali, tudo deriva dali, dessa marca do perispírito. Então, nós, através do nosso pensamento, não tínhamos nem a necessidade talvez disso, mas fracassamos tanto na qualidade do que nós tínhamos que alimentar como conteúdo saudável para o nosso crescimento intelectual, nossos valores morais, a nossa melhora de conduta, que acabamos enfermos nessa condição. Então, a gente tem que ter essa conscientização, que o pensamento tem essa possibilidade de força criadora. E uma força muito forte, muito intensa, porque é uma energia muito intensa. Porque quando nós nos propomos ao bem, com certeza essa força criadora nos transforma, nos dá qualificações que a gente nem imaginava. A gente passa a abdicar de coisas que a gente nem percebia e fazia no automatismo do pensamento. Grandes criaturas que vivenciaram, que experimentaram a vida no nosso planeta, mostraram isso, mostraram essa possibilidade. Grandes criaturas no campo da ciência, no campo da arte, da filosofia, da religião. Paulo de Tarso é um grande exemplo disso. Como é que um homem que tinha a inteligência que ele tinha, mas vivia sob o domínio imperioso do poder, do orgulho, da vaidade, da posição que ocupava, e um dia bastou um encontro com Jesus, se curva diante da sua insignificância e começa a prosperar pensamentos belos. Se recusou por um período no deserto para que ele pudesse despertar esse pensamento, fazer com que ele o envolvesse naquela nova sintonia que ele estava dando sentido à sua vida, para ele fazer a sua transformação. Outras criaturas da mesma estirpe fizeram da mesma forma. Francisco de Assis, que bela história que ele escreveu, de uma criatura que era rica, vivia sob o luxo. De repente, o seu pensamento foi invadido pela necessidade de servir Jesus e ele transformou em si, através daquela viciação daquele pensamento bom, modificou a sua história. Madre Teresa de Calcutá, já nos nossos tempos, da mesma forma, venceu tudo e todos. E o seu pensamento repercutiu não só na Índia, mas em todo o universo. Grandiosa história. A gente pode fazer essa transformação, essa renovação, sem
o pieguismo, sem a autopiedade, nos colocamos como as piores pessoas, ai, estou sofrendo, sem o sacrifício, mostrar que isso é sacrifício. Por que não? Porque aquele que faz pelo sacrifício, ele está abdicando da sua própria evolução, do seu próprio progresso. A questão não é imiscuir os valores do pensamento, e sim fazê-lo progredir, com que ele mude, transforme as pessoas ao seu redor, dando força, dando incentivo, dando amor. Então nós temos que fazer, porque a doutrina espírita nos fala que o grande holocausto de servir a Deus é a abdicação das nossas questões inferiores, da vaidade, do orgulho, dessas questões pequenas que ainda carregamos e ruminamos no nosso pensamento diariamente. Então o poder, todas essas coisas acabam ficando sem o sentido que muitas vezes nós damos, e a preservação disso, da posição que achamos que ocupamos, é que nos mantém com um pensamento inferior e desqualificado. O pensamento é uma excelente força criadora. Muitas pessoas não acham isso quando não procuram fazer uma análise profunda e reflexiva disso. Porque às vezes incomoda, né? Fala assim, mas eu sou assim, mas eu não quero aceitar ainda isso. Mas a verdade é exposta dessa maneira. Esse exemplo foi dado por Jesus. Por Jesus. Ele mostrou que o pensamento lançado já manifesta a ação, a vontade. Ou seja, se nós temos alguma coisa inferior em nós, nós lançamos através do pensamento e nem percebemos. Nem percebemos. Então, o Espiritismo vem falar isso hoje, vem ratificar, confirmar, né? Aquilo que Jesus ensinou. Ele um dia chegou para o povo reunido lá, quando trouxeram a mulher adúltera para ele, e falou: tens ouvido o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com olhos de cobiça, já cometeu adultério em pensamento. Está lá, dito por Jesus. Se aquela criatura que olha com olhos de cobiça, porque os olhos, quando olham, são conduzidos, os nossos órgãos são conduzidos, primeiro pelo pensamento. É uma ação que estamos fazendo que foi conduzida pelo pensamento. Se a criatura olha com esses olhos de cobiça, é porque o pensamento já formulou alguma coisa. Foi isso que Jesus ensinou. Então, é porque ele já tinha em mente alguma coisa, então ele cometeu adultério em pensamento. Não é só quando o homem olha para uma mulher, a recíproca é verdadeira. Tá? Então, é assim que funciona a condição do pensamento, e que é uma ferramenta para nós, como idealizadora, de criadora em nossas vidas. Então nós podemos transformar sim as nossas vidas, o roteiro dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, através do bom pensamento, da confiança em Deus, da serenidade, da prece, da fé. Tudo isso é fortalecida pelo bom pensamento. Que todos nós possamos dimanar isso para o nosso mundo, especialmente para o nosso país, que está tão carente disso, desse bom pensamento, dessa possibilidade de uma estrutura melhor para todos nós, de uma vivência com amor e em paz. Muita paz em Jesus.